Amados, a paz do Senhor Jesus. Quero aqui estar relatando o meu relato aqui de quem viveu o outro lado, porque eu vivi o outro lado, né? O outro lado da moeda, porque fui usado pelo inimigo também, como muitos têm sido, para deixar a brecha aberta e o inimigo entrar e devastar com a tua vida. Amados, em 2018 houve a minha separação. Creio que foi, não me lembro bem, mas creio que foi no mês de setembro de 2018. E eu mais com a minha esposa somos de junto, convivendo junto há 9 anos. Temos 2 filhos, um filho homem e uma filha mulher. E nesse intervalo, e quando nós se separamos, ela estava grávida de 3 meses desta minha filha. E nós vinha um casamento conturbado, brigas e discussões, às vezes passava por agressões, porque ela tinha um temperamento muito explosivo, e quando às vezes que eu ia falar algo, ela às vezes nos agredia, e eu, para me defender, tinha que ser, como se diz, às vezes segurar com força, algo desse tipo, porque eu nunca fui e não sou desse tipo de bater. Eu tentava me se defender, e às vezes com a segurar, se defender, às vezes poderia machucá-la também, porque as agressões eram muito fortes. Mas isso aí era o inimigo trabalhando em nossa vida. Amados, e o tempo foi passando, até um dia que nós proferia palavras um para o outro, que às vezes poderia arrumar pessoas melhores, que podia sair de casa, procurar quem fazia melhor as coisas. Ela proferia para mim e eu proferia para ela que ela nunca ia arrumar um homem que nem eu, que o dia que ela arrumasse um, que ia fazer coisas piores do que eu estava fazendo, esse tipo, né, de assunto. Mas enfim, e o tempo foi passando, amado, e nós aquilo, né? E quando ela se engravidou com uns 3 meses, né? E nós sentamos em nosso quarto, nossa cama, sentamos, conversamos para nós termos a relação sobre este filho que nós ia ter, e planejando, né, de ter este filho, porque o meu sonho era ter uma filha, e busquei de Deus para que isso acontecesse, né? E ela aceitou, que nós estava já no estágio, estava mais controlado um pouco, e vamos, né? Porque nós éramos cristãos, né? Íamos na igreja, e desde quando nós nos relacionamos, né? Através de mim, a minha pessoa, ela começou a servir a Deus, e nós servíamos a Deus, trabalhamos na casa do Senhor por longo tempo, cuidando de juventude, né? Cuidando da juventude. Depois fui até a pastorear, chegamos a pastorear um ministério que nós estava.
Eu não quero aqui relatar o nome porque isso não vem ao caso. E pastoreamos, aí depois saímos. Deixei o pastoreio, saímos, fomos para outro ministério. Só que isso aí a gente ia na igreja, mas Deus estava longe, né? Deus estava longe, porque havia discussões, havia briga, havia coisas terríveis, né? E aonde Deus está, não há isso, né? Tem paz e alegria. Então, amados, e chegou nesse tempo que ela se engravidou, com 3 meses foi convidada a um aniversário de sua irmã em outra cidade, porque nós mudamos a cerca de uns 500 quilômetros de distância. E devido ao meu trabalho, eu não poderia ir a esse aniversário. E ela eu disse a ela que para ir com meu filho, né? Que era sua irmã e era na casa da mãe dela. Ela disse: tá bom, eu vou, né? Aí e ajeitamos e ela foi nessa viagem para esse aniversário. E passado o aniversário, ali passado, eu creio já mais de uns 10 dias. E nós conversando, nós trocando mensagem, trocando telefone, e ela já marcada a viagem de vir embora. Já tinha até comprado a passagem para vir embora, né? E de repente houve lá um negócio com o transporte que ia trazer ela para vir, que não deu certo naqueles dias de vir. E ia vir após dali 3 dias. E nesses 3 dias foi atacada que o inimigo usou para que ela não viesse mais. De repente eu liguei a ela, disse para ela que dia que ela ia vir, e ela já me disse uma conversa que estava pensando nem voltar mais. Aquilo já começou a me mexer com a minha estrutura, né? Aí, mas de repente, na mesma hora ela disse: não, tô brincando, tal dia eu vou. Aí aguardei, esperei. Quando foi nesse dia que ela disse que ia vir, disse para ela que hora que ela ia pegar o ônibus, liguei para ela, que hora que ela ia pegar o ônibus. Ela disse para mim: eu não volto mais. Não volto mais. Estou me separando de você e não vou voltar mais. Amados, confesso aos irmãos que aquilo fui ao chão, fui ao desespero, porque uma mulher grávida, que eu sabia que era Deus que tinha dado, que sabia que vinha, era uma menina, mulher, porque era o meu desejo no meu coração, e eu sabia disso, que Deus tinha me mostrado, né, que Ele ia me dar. E com o meu filho, que nós era muito apegado à distância, aí vem aquele momento de desespero, de você tentar. Você tenta daqui, tenta dali, fala. Aí já entrou seus pais contra mim, porque ela aí falou muitas coisas, né, lá para eles sobre minha pessoa, para poder tentar se escapar, para se ficar livre, né, parecer que a culpa era tudo minha. Aí falou muita coisa, e o pai dela já me falou também umas coisas, que do conforme, né? Porque tá certo, são pais, vão dar apoio, né, à filha, ainda mais com que ela falou para ele, que às vezes eu nem sei mais o que ela tem falado, né? Enfim, passado ali uns meses, eu tentando por telefone buscar,
e tentando reverter a situação. E eu não pude, né? E também estava sem condições de ir atrás, também não adiantava. Falei, vou esperar um pouco esfriar, que aí eu vou atrás. Passados 3 meses, daí eu fui atrás. Fui atrás e lá, cheguei lá, fui humilhado, né? Lá na casa que era da minha sogra, fui humilhado. Ela sentou comigo, conversou, falou que não sentia mais nada pra mim, que não sentia mais nada. Mas aí eu vi que ela ficava muito já no celular. Eu vi que já tinha coisa errada. Eu vi que já tinha pessoas já, ela já tinha colocado uma pessoa na vida dela. E eu voltei. Não teve jeito. Propus muita coisa a ela, mas não teve jeito. Ela já estava decidida. Então, amados, aí eu voltei e continuei buscando. Eu busquei pela restauração, assim, sem saber como buscar, sem saber como fazer, mas buscando, esperando um agir do jeito. 8 meses. Não sabia também, assim, tinha cuidado de ministério e tudo, mas não tinha entrado totalmente na palavra do Senhor, aonde diz que casamento era um só, né? É um só, que o que Deus uniu não separa. Eu sabia que era isso, mas sabia que não, pensava que não tinha problema se acontecesse de tornar com outra família. Tava cego também já nessas alturas. E quando eu fui lá, que eu voltei, aí ela colocou já nas redes sociais, revelou já para as redes sociais a pessoa com quem ela estava, já começou a postar foto, e aquilo novamente foi uma tristeza profunda, porque eu não esperava aquilo. Não esperava aquilo. É muito difícil. Eu sei que alguns dos irmãos aí que estão ouvindo já tem passado por isso. Que vai ouvir esta gravação, vai ouvir, né? Este áudio já tem passado por isso. Amados, e a partir daquele momento me entristeci bastante. Falei, agora já não tem jeito. Eu limitei o poder de Deus, na verdade. Coloquei limitação naquilo que Deus podia fazer. E eu estava buscando, né? E lutando para que acontecesse a restauração, acontecesse a volta. E quando ela postou que já estava com essa pessoa, aí eu desisti. Falei, agora não tem mais jeito. Falei, mas vou lutar. Mas lutando, mas já não mais como estava antes. E nesse intervalo, amado, aonde eu quero dizer que eu vivi o outro lado, né? Que eu vivi a outra moeda, porque nesse intervalo o inimigo ele apresenta pratos, né? Eu creio que eu já estava perto da minha restauração. Eu estava bem pertinho do que Deus estava a fazer a obra, porque já tinha ouvido pessoas falar que já estava perto, que já estava, e mesmo assim eu não acreditei, né? E, e eu duvidei, e as provas e as coisas estavam aumentando dia após dia, a dificuldade, a luta, os problemas, né? E então já estava perto da minha benção chegar. Aí o inimigo vai, usa, coloca uma mulher, uma pessoa na minha vida. Eu não quero aqui relatar o nome. E também apareceu, amado, uma pessoa na minha vida, e eu pensava, é o meu casamento ou esta pessoa? E justo esta pessoa que veio na minha vida estava
tinha recém-separado também, já, do teu segundo marido, né? Que o primeiro que ela tinha sido casada, foi divorciada, aí se juntou com essa pessoa e quando ela se separou, ela descobriu que ela estava grávida e com 3 meses de gravidez. Eu disse, é de Deus, porque o Deus disse que ia me dar uma filha, então esta é a mulher que Deus tem me preparado. Como eu fui enganado, amados, como eu fui enganado. E ali eu caí, comecei a se envolver com essa mulher. Com poucos tempo nós já estava vivendo junto. Eu já passei a cuidar dela da gravidez e ver que nasceu a criança. Nasceu e era uma menina mesmo, né? Era uma menina. E até nós registramos esta menina no meu nome, porque ela disse que o pai era eu, porque eu que tinha cuidado. Amados, nós vivíamos uma vida aparentemente muito bom, muito bem, né? E vivíamos de maravilhas. E antes dessa criança nascer, nós saímos do Brasil, viemos viver na Espanha, para quando chegássemos aqui, a criança nascesse e pegasse a nacionalidade e nós também pegava a nossa documentação. E assim foi feito, como nós planejamos. E também nesse intervalo eu pedi meu divórcio, para que quando nós chegasse aqui no exterior, nós se casasse, eu mais essa pessoa. E quando nosso divórcio saiu e nós viemos, saiu rápido demais, muito rápido. Foi questão aí menos de um mês. A advogada que eu tinha pegado mexeu tudo, menos de um mês já estava com a verbação na mão do divórcio. Foi muito rápido. E viemos. Eu vivi o outro lado, amados, 1 ano e 7 meses com essa pessoa. Mas todos os dias Deus colocava no meu coração que eu não estava certo, que eu não estava no lugar certo. Eu mesmo assim, eu ia para os pés do Senhor, fazia minhas orações, mas quando eu me se dobrava diante do Senhor, aquela acusação dentro de mim dizia: você não está certo, você não está certo, este casamento não é seu. Eu vivia sempre triste, tentando achar um meio de eu sair desta situação, mas não conseguia sair, amados. Não conseguia sair daquela situação. Estava preso, estava ali cego, entendeu? Não tinha força para sair, para chegar nessa pessoa e dizer que tinha acabado, que não tinha mais jeito. E foi se passando os dias, foi se passando. Eu não conseguia desatar. Mas eu creio que quando Deus tem um propósito na nossa vida, tudo acontece, né? E eu vivendo aquela amargura. E nunca deu certo de nós se casar. Sempre, todo ano, todo mês, todo tempo que passava, vamos casar. Vamos dar os nomes para nós casarmos. Vamos dar o nome para nós casarmos. Cheguei a correr atrás aqui de ver como era, quanto era, mas nunca deu certo. Deus nunca deixou que concretizasse o meu segundo casamento, né? E passado este ano e 7 meses, aí uns 3 meses antes começamos a
às vezes uma rixa, uma briguinha, uma discussão, e sempre. E aquilo foi entristecendo o coração dessa pessoa, que eu estava com ela. E chega um momento que ela chegou e falou: precisamos conversar. Aquilo que eu sentia por você já não sinto mais, e nós não dá certo. Nós não vamos dar certo. Então eu vou voltar para o Brasil. Aí eu falei simplesmente para ela: não gostei, né? Porque a gente estava já no relacionamento, estava criando uma criança como filha, porque ali era minha filha, porque desde quando estava no gestante e tudo até o nascimento, né? Então já tinha criado um vínculo de pai para filho, e ela já estava já quase falando, já me chamando de pai, né? E aquele chamego todo. Então, mas mesmo assim ela falou: não, estou voltando. Falei: faça o que o seu coração está pedindo, né? Falei: eu não quero isso, não queria isso, mas se você quer, você vai. E aconteceu, amado, que isso aí foi nos 3 dias, tava tudo de boa. De repente ela já me vem com este assunto, né? Separação. E nós se separamos. Então, amado, eu quero dizer para você que a gente, quando vive o outro lado, é uma cegueira, tão espiritual que o inimigo coloca a gente, que eu não pensava mais na minha esposa, eu não pensava mais na minha família, passava tempos e tempos sem falar com meus filhos, né? Lá no Brasil, eu já não ligava, não pensava, meu foco estava só neste relacionamento. E Deus sempre falando, mas eu estava cego ali, fazendo o projeto, fazendo os planos e tudo, mas como diz a palavra do Senhor, o homem faz planos, né? Mas a aprovação vem do Senhor. Assim diz a tua palavra. Podemos fazer os nossos planos da maneira que queremos, mas só Deus para aprovar aquilo. E Ele não vai aprovar nada que está longe da palavra dele, longe daquilo que ele determinou, né? Que é um segundo casamento, uma segunda família. Então, eu quero dizer para você, você que está aí passando, às vezes tua esposa está com o teu esposo está com outra pessoa, não pense que ele está passando bem, pode até fingir que está bem, mas não está, porque eu também estava assim. Eu estava bem aparentemente. Tirávamos foto aqui viajando, era fotos e fotos nas redes sociais, de bem, daquilo outro. Estava super bem, aparentemente, mas por dentro tinha algo que tinha um vazio, porque não tinha Deus na vida. E aconteceu que quando ela foi, aí, passados uns dias, eu falei: nossa, caí em outro deserto, caí em outra situação que eu pensava que nunca eu ia passar de novo. Mas já não me entristeci tanto, porque eu também, Deus já tinha falado comigo que aquilo não era da vontade dele, né? Por isso que eu não entristeci muito. Fiquei um pouco triste por causa da companhia, porque você cria 1 ano e pouco vivendo junto, você cria um laço de estar dentro da casa com a pessoa, de afinidade com a pessoa. Mas também, por outro lado, disse: Deus agora é na minha vida. E a partir daqueles dias, já fui para os pés do Senhor,
e já me entreguei na casa de Deus e já comecei a buscar para minha vida. Ainda não pensava na minha esposa, no meu casamento que eu tinha. Mas devagarzinho Deus foi trazendo aquilo que estava escondido, que é o amor, né? Que é o gostar, que estava aquele amor, aquele afeto pela minha família, aquela saudade. E Deus, uma certa noite, eu estava orando a Ele e Ele me fez eu lembrar de tudo que eu vivi no passado, de tudo da minha família, do que nós passamos, do que nós viveu, aonde nós andou, dos caminhos que nós trilhamos dentro da casa dele, dos projetos que nós tínhamos. E Deus foi me lembrando, e aquilo veio me trazendo, amados, um amor verdadeiro, entendeu? E, e Deus colocando no meu coração que eu deveria lutar e buscar pela minha família. Aonde eu estou até no dia de hoje, né? Esta minha separação foi no mês de fevereiro para março com esta pessoa. E eu estou desde lá então, após um mês e pouco, aí eu já comecei a me posicionar, a buscar pela minha família. E depois ainda desse mês eu ainda tentei com minhas mãos. Entrei em contato através dos meus filhos, né, para conversar com os meus filhos. Eu tinha o contato da minha esposa e tentei falar com ela, né? Ela já está neste outro casamento, eu creio que, não sei se está junto ou se já tenho casado, porque isso aí eu não tenho perguntado, né, a ela. E nós conversando e eu fui e coloquei minhas mãos, disse para ela ainda do que Deus tinha colocado no meu coração, do que eu sentia por ela ainda, que não tinha esquecido, e tentei uma reaproximação nessa parte. Ela me ignorou, né? Disse para mim porque eu não dei certo com o meu casamento, com a minha convivência com essa pessoa, que ela não ia separado dela para poder viver comigo, né? E continuou me repudiando, que eu poderia nunca ela ia, nunca mais ela volta para mim, não voltaria e nem volta para mim. Então aí daqueles dias para cá, minha última conversa com ela, assunto desse termo, eu comecei a frequentar os canais daí de restauração, né? Procurando os canais que eu já conhecia antes e voltei a procurar o canal do Guapo, né? E fazer as campanhas. Já tem feito já várias campanhas com ele. Já tô me colocando a cada dia na presença do Senhor. Já pedi perdão a Deus de todo o pecado que eu cometi, as falhas, né? E cada dia me posicionando para que o Senhor venha fazer a obra na minha vida. E eu creio que o Senhor vai fazer, porque de uns dias para cá as coisas têm se tornado pior. Quanto mais eu estou a buscar, quanto mais eu estou a interceder do outro lado com a minha esposa, está piorando, né? Está ficando pior, porque eu sei que quanto mais a gente ora, mais a gente busca o inimigo, ele vai tentar de todas as formas para que isso não aconteça. Então ele vai fazer as coisas piorar. Mas chega um momento que Deus fala: chega, até aqui você veio, daqui para frente não é mais, né? E eu louvo a Deus por esse deserto, porque a minha vida em si, a minha vida está sendo transformada. Hoje estou já no ministério,
já estou podendo ajudar, né, nesse ministério onde eu estou congregando aqui na Europa, e estou muito alegre, né, com o Senhor. Estou muito feliz com o Senhor. Eu quero deixar aqui uma palavra para os irmãos, que no livro de 2 Samuel 23, 11 e 12, né? Que diz assim: Depois de este foi Samar, hijo de Agé, Ararita, los filisteus se habían reunido em donde había un pequeño terreno de lentilha, y el pueblo había ido delante de los filisteus. E entonces se parou em meio de aquele terreno e lo defendeu e matou os filisteus, e Jeová deu uma grande vitória. Quero dizer aos irmãos que Samar, né? Hoje eu estou como Samar. Se coloquei no meio da dificuldade, no meio do problema, e estou lutando para vencer. E eu sei que o meu Senhor, como deu a vitória para Samar, também vai me dar a vitória. Amados, não desista da tua esposa, não desista do teu esposo, que está lá do outro lado, sendo cego por Satanás, sendo um instrumento usado pelo diabo. Nem que ele já tenha divorciado, nem que ele já tenha arrumado outra pessoa, não desista, porque o diabo ele cega. Pois eu tive cego, sendo um homem que andava com a palavra de Deus, sabia um pouco da palavra de Deus, mas mesmo assim ele conseguiu me cegar. Mas só o Deus do céu e muita oração que eu consegui ser liberto deste pecado que eu estava cometendo. Hoje eu glorifico a Deus e exalto a Deus, e esperarei o tempo que for necessário para que o meu casamento venha a ser restaurado, minha família venha a ser restaurada, no nome do Senhor Jesus. E eu creio que em breve estarei dando o meu testemunho de restauração de casamento. Ficam na paz do Senhor Jesus.